na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Som, ei, 1, 2, som. Som diretor, ei, som, ei, som, ei. Som, som, ei. 1, 2, ei, perfeito. Amém. Louvado seja Deus. Eu me saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Convido a diaconisa Sônia para estar nessa dirigir o culto nesta noite. Amém. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, diante de Ti nos colocamos na Tua presença, Senhor, para nós fazermos a Tua vontade, Senhor. Que nesta noite, Senhor, o Senhor venha derramar sobre nós a Tua graça, a Tua poder. Que o Senhor, ó Pai, por favor, ó Pai, nos conduza, ó Pai, nesta noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, toma esse primeiro lugar em nossas vidas. Repreenda, ó Pai, tudo aquilo que nos odeia, o Senhor, e queira nos atrapalhar, Pai. Que a nossa oração seja perfeita diante de Ti, Senhor. Deus, estenda a Tua mão, Pai. Poder e vitória, em nome de Jesus, os seus louvores e a palavra que será neste no Teu santuário nesta noite. Amém. Amém. Salve o nome para o Senhor. Amém. O pastor já iniciou orando. Eu vou passar a oportunidade para o Alcéia. Amém. Maravilha. Eu orei sim. Esqueci. Eu salvo a igreja da paz do Senhor. Vamos cantar os hinos em inglês.
dizer para eles? Seja bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vamos dar uma palavra inicial aqui. Eu quero trazer aqui para nós o nosso pai Abraão, aqui no capítulo 15. Quero ler alguns versos. Os irmãos podem permanecer sentados. Amém? Nós vamos ler alguns versículos. E o título é assim: Deus anima Abrão. O primeiro nome dele era Abrão. Não é? Abrão é um nome que significa muitos filhos. E quando alguém perguntava a ele: você tem muitos filhos? E ele não tem nenhum. E ele ficava embaraçado com o nome, não é? Depois Deus chamou ele e disse assim: teu nome não vai ser mais Abrão, vai ser Abraão. E o nome de Abraão quer dizer pai de muitas nações. E ele continuava sem filho. Aí, não é? É o que é a fé, não é? Por isso que ele é chamado do pai da fé. Às vezes a gente não vê se cumprir em nossas vidas aquilo que Deus falou. Vocês têm que compreender, aliás, que o nosso Deus, um dia para o nosso Deus é como 1000 anos, não é? E 1000 anos como um dia, porque ele habita a eternidade, lá o tempo não é contado. Então às vezes ele está dizendo, às vezes Deus disse para mim, eu já falei isso aqui, vou repetir, ele disse para eu estudar o espanhol, que eu ia para o meio do povo que falava espanhol. Ele falou em 1986. Quando chegou em 2005, eu estava dentro da Bolívia, evangelizando, tinha um companheiro que ia comigo, ele cansou. E eu disse: vai descansar, que eu continuo sozinho. Entrei numa casa, tinha um senhor doente, eu comecei a evangelizar ele. Falei uns 20 minutos ou mais. Depois que eu terminei, ele olhou para mim: não entendo nada. Eu falei: misericórdia. Aí eu de 1986 para 2005, passou 19 anos, né? Mas para Deus é o segundo, não é? Eu olhei o meu tempo, mas o tempo de Deus não é como nós. Então, se você tem uma promessa de Deus e ainda não se cumpriu, Deus, por exemplo, prometeu um filho a Abraão. Ele tinha 75 anos quando ele prometeu o filho. Sabe quantos tempos levou para esse filho chegar? 25 anos. Quando ele chegou, ele já tinha 100 anos. Foi quando Isaac chegou. Mas aqui, no texto que eu vou ler para vocês, ele vai contar uma história de Abraão, quer dizer, de Abrão, né? De Abrão, que ele saiu para uma batalha, né? Numa batalha, 6 reis se reuniram e julgaram a casa de Abraão, levaram o seu sobrinho Ló, não é? E Abraão olhou assim e disse assim: como é que eu vou fazer? Então ele armou um grupo de homens que ele tinha, foi e venceu os reis dessas nações e trouxe todos os despojos, porque as guerras naquele tempo eram assim: você lutava e o que vencia ficava com tudo que o outro tinha. Porque naquele tempo as pessoas iam para a batalha e levavam tudo que tinha, ouro, prata, eles carregavam para onde ia e levavam. Então aquele que vencia trazia tudo. E aconteceu com Abraão. E Abraão já estava passando o tempo e não tinha filhos. Aí quando ele voltou daquela batalha, ele olhou, não é? Olha, não é? Quantos escravos nascidos aqui na minha casa. Ele olhava que ele vencera 5 reinos só com os soldados que ele montou na sua casa, mas ele não tinha filhos. Então o texto diz assim: depois destas coisas, essas coisas que eu contei para vocês, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar?
pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Damasceno parece que é um complemento do nome, que ele era de Damasco, aí recebia esse nome, Damasceno, né? Eliezer disse mais a Abraão: eis que não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi imputado isto por justiça. Não é fácil crer diante do que se vê, mas do que não se vê, mas crer. Será que nós somos assim? Quantas promessas? Vou perguntar aqui: quem tem promessa de Deus? Então segura aí, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu, a bênção virá. Mas às vezes Deus está te preparando para te dar o que você pediu, não é? Porque se Ele te der na hora, você não vai saber usar. Quando você pediu, Ele vai te entender, mas primeiro Ele te prepara para depois te dar a bênção. Então, que possamos imitar o nosso pai Abraão, que mais tarde se tornou Abraão. E a Bíblia é clara, o texto diz assim: então levou fora, o verso 6, e creu ele no Senhor, é o 6, e foi imputado isto por justiça, e Deus cumpriu. Vocês sabem qual é o maior nome das 3 maiores religiões do mundo? É Abraão. Vocês sabiam que o islamismo tem Abraão como pai? Ele chega dizendo ao Corão que a verdadeira esposa de Abraão não era Sara, era Agar. Isso dentro da pregação deles, né? Interessante isso, né? Mas eles já foram a maior religião do mundo. Mas eu fiquei muito alegre quando soube muitos muçulmanos estão aceitando Jesus. Você imaginar que coisa glória? Sabe o que é isso, gente? Jesus está voltando. Porque este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Deus abençoe mais essa palavra.
Amém. Glória a Deus, aleluia.
triunfo celeste são uma igreja com a paz. Por isso não tem poder. Deus Santo, aleluia. Eu passo a oportunidade ao pastor Reginaldo e peço que os irmãos tirem as ofertas dessa noite. Glória a Deus. Amém? Deus Santo. Nessa noite convidar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Nós sabemos que os dias são difíceis.
difíceis, né? Mas uma coisa bem certa é que até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? A gente sobreviver às tempestades, né? Estou muito feliz por estar renovando essa casa. Eu já estava com saudade e tenho certeza que esse Deus, Ele é fiel. Ele conhece a nossa vida, né? Vamos cantar um louvor da verdade, né? Fala da nossa luta. Aleluia. Nossa luta. Aleluia. Bendito seja Deus. Nas horas difíceis da vida eu pude cantar as notas mais lindas que existem no ar. O mundo inteiro em mim não acreditava, e às vezes zombava dizendo: "Oh, teu querer". Dentro do meu coração havia uma guerra, e mesmo cansado eu insisti em lutar. Enquanto rastejava no chão, caindo ao solo, eu senti suas mãos me pegarem no colo. Essas mãos eram de Jesus, mão do Deus forte. Percebi o porquê de ter forças pra cantar e pra vencer. Tem louvor que vem falar poderosamente com a gente, né? Esse louvor hoje falou poderosamente comigo. E tem lutas que vem na vida da gente que só Deus mesmo, né? E nessa noite eu estava precisando desse estímulo para continuar na guerra, né? Porque só Deus que pode nos ajudar, né? Eu passo para a diaconisa Mônica trazer os recados da semana. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Lembrando que amanhã é sábado, às 18 horas tem às 18h30 o aniversário da igreja sede em Guaianazes, e domingo é o culto dos varões a partir das 18h30. E para melhor organização, segunda-feira, estudo de obreiros a partir das 19h30. Amém?
Salve o Deus, com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, quem olhou o grupo de obreiro hoje? Quem deu a olhada no grupo de obreiro hoje? Nós fizemos uma pergunta e ninguém respondeu. Gostaria de saber quais os irmãos que foram amanhã para o culto ali no aniversário de Guaianazes. A melhor organização dos irmãos, amém? Porque depois eu quero dar carona para vocês. Eu sei que vocês cada um vão com o seu Uber, né? Então quem que vai amanhã lá para o Guaianazes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A Mastor vai? Bem, irmãos, é aniversário da igreja de Guaianazes. O nosso, daqui a pouco, é a nossa igreja. Então é muito importante quem quer ser visitado, visitar também. Tá bom? Porque nós vamos fazer uma organização grande aqui também, no dia 19 de julho. E Guaianazes é aqui ao lado, né? Pessoas, se nós chegarmos com um curso de 3 pessoas, aí eles, quando for a nossa vez, eles vêm aqui, eles vão vir com 1 ou 2, né? Aí depois vão, mas cadê o povo? Cadê o povo? Bom, já nós temos dado esse aviso aí há muito tempo, né? Sobre esse trabalho. Inclusive hoje eu coloquei no grupo, nós colocamos no grupo, e o grupo é possível nos responder, né? Quando nós colocamos no grupo, amém? Para nós nos organizarmos para levar os irmãos e poder trazer. Porque agora o irmão agora veio aqui, pegou algumas cadeiras para levar para lá, tá bom? Então é importante nós estarmos participando da nossa igreja, aniversário da igreja, a de Guaianazes. Então, os irmãos levantaram a mão, Deus abençoe. E amanhã nós vamos buscar os irmãos aqui no Atacadão, tá bom? No mesmo local. Porque se eu vier para cá até atravessar o viaduto, fica ruim. Então, encontro os irmãos que vão vir ali no Atacadão. Amém? Tudo bem? Bem? Você leu o texto da palavra do Senhor, antes de passar para a nossa irmã? Bem? Lá no livro de Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 23. Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 23. E dizia a todos. Jesus não estava falando para 3, 2 ou para os seus discípulos. Ele estava dizendo para todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, salvará. Porque o que aproveita o homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo. Nosso bondoso Jesus, ele começa a falar para todos, né? Que nós quisermos servir a Ele, se quisermos seguir a Ele, nós temos que tome cada dia, todo dia nós temos que tomar a nossa cruz. A cruz naquela época era um sinal de sofrimento. A cruz naquela época era para aqueles maus escultores que seriam levados à morte e eles iam carregando a sua cruz. Mas hoje a cruz que nós devemos carregar, muitas das vezes são as lutas, as tribulações, aquilo que tem nos afligido. Por isso que ele disse: se você quer ser meu discípulo, se você quer ser meu seguidor, todo dia tome a sua cruz. Aleluia. E tomar essa cruz, irmãos, é uma decisão sua, não é de Jesus. Qual é a cruz que eu tenho que carregar? Qual é a cruz que você tem que carregar? Você quer ser seguidor de Cristo Jesus? Você tem que pegar a sua cruz, meu irmão, e seguir. Porque as pessoas falam assim: eu tenho uma cruz tão pesada para carregar, mas eu tenho que carregar. Não, irmãos. A maior cruz do sofrimento Jesus já carregou por causa de mim, por causa de você. Nós era para estar carregando aquela cruz, mas por
por causa do amor de Cristo Jesus, Ele carregou essa cruz por nós. E Ele disse no versículo de número 24: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. É uma troca que você tem que fazer. O velho homem não pode haver mais dentro de nós. O antigo homem não pode estar dentro da nossa vida, meu irmão. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E se nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, nós somos novas pessoas na presença dele. Então o velho homem nós não podemos carregar. A natureza pecaminosa nós não podemos mais carregar entre nós, irmãos. Porque ele disse: qualquer que quiser salvar, aleluia, salvar a sua vida, aleluia, perderá. Mas aquele que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Amém? Quantos desistiram? Quantos já pararam? Quantos não têm mais força para carregar a sua cruz? Mas o Senhor Jesus, Ele disse: precisa uma renúncia, precisa se entregar a Ele. Amém? Precisa entregar a sua vida para Jesus. Eu quero servir Jesus, eu quero servir Jesus. Então nós estamos sendo uma nova criatura em Cristo Jesus. Pedro, ele provou este amor de Cristo Jesus. Quando ele, eu até ministrei terça-feira lá na casa, né? Quando ele entregou o seu barco para Jesus. E ali ele entregou a sua vida para Jesus. Ele não entregou só o barco, ele entregou a sua vida para Cristo Jesus. Precisamos entregar a nossa vida em Cristo Jesus, porque nós somos novas criaturas. E quando Pedro ele fez aquela troca com Jesus, Jesus disse: a partir de hoje tu não mais serás pescador, mas será um ganhador de almas. A igreja do Senhor, nós somos chamados para isso, para ganharmos alma, para nós ganharmos alma, não afastar as pessoas, é ganhar. E seguidor de Cristo é um ganhador de alma. Amém? Convido a nossa irmã diaconisa, que irá trazer uma palavra nesta noite. Amém? Que vem até aqui à frente, que o nosso amado diácono Damastor vai estar orando pela serva do Senhor. Amém? Aleluia, Deus. Amém. Oremos ao Senhor então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai nosso amado e Salvador Jesus Cristo, estamos agora sendo reunidos aqui, Senhor, diante da tua presença, Senhor, na tarde mais dia. Nós viemos aqui, Senhor, para te adorar, viemos aqui, Senhor, para cultuar a ti. Agora, Senhor, vamos ouvir a tua palavra. Meu Deus, põe a mensagem, Senhor, no lado da tua serva, para que ela possa falar, Senhor, dirigida por ti. Meu Deus, aqueles nossos corações, Senhor, vamos, Senhor, receber, Senhor, essa palavra. Meu Deus, nós vamos, Senhor, ouvir essa palavra, vamos guardar, Senhor, na nossa mente. Meu Deus, vai ver a tua igreja, Senhor, os teus servos que vieram, todos aqueles que precisam de ti, Senhor, de uma intervenção de ti nesse momento. Põe as tuas mãos. Meu Deus, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que reina para sempre. Amém. Aleluia. Salve as irmãs com a paz do Senhor Jesus. É motivo de alegria conhecer mais um povo que vai morar no céu. Alguém que vai morar no céu? Glória a Deus, aleluias. Amados, confesso para vocês que aleluias, é Deus que prepara, não somos nós, né? Sair de casa ali falando: Senhor, fala comigo. Meu amigo Reginaldo me fez o convite, eu falei: bora lá. E eis-me aqui. A palavra do Senhor diz que quando nós entoamos, né, louvores ao Senhor, e quando nós falamos da palavra dele, aqui ele já se faz presente. Eu já pude sentir a presença do Pai desde o início do culto. Perdoe as irmãs por eu não estar usando o costume de vocês
de fazer reverência às igrejas que eu sou convidada a me investir de acordo com a doutrina da igreja. Amém, amados? Agradeço mais essa oportunidade. Eu vou deixar, não sou pregadora, mas nós iremos meditar na palavra do Senhor, que o Senhor colocou no meu coração quando eu estava ali. Na verdade, essa palavra já estava ardendo no meu coração, então vamos tentar passar para a igreja. Amém? Como o irmão já orou, então eu sinto que seja feita a tua vontade, Pai, que não seja do meu eu, e que o Senhor possa tirar todo espírito de dispersação da mente dos teus servos. Que a tua palavra, Senhor, venha, Pai, como flecha, e que de alguma forma, Senhor, do teu povo saia, Senhor, com algo modificado, transformado deste lugar, Pai, esta noite. Vou compartilhar com os irmãos a palavra que está lá em Números 27. Confesso que a minha tradução da Bíblia é um pouco atual, mas eu acredito que nós vamos conseguir ler. A herança das filhas de Zelofeade. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filhos de Efé, netos de Gileade, bisneto de Mequi, trineto de Manassés, pertencia ao clã de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Malá, me perdoe se eu pronunciar errado, Noá, Olga, Mica e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda. Aleluia, Jesus. Do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: nosso pai morreu no deserto, e ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Aleluia, Jesus. 4, tá? Versículo 4. Porque o nome do nosso pai deveria desaparecer de seu clã, por não ter tido um filho. Dê-nos propriedades entre os parentes de nosso pai. Até aqui, amados, pode se aceitar. Glória a Deus, aleluia. É uma palavra meia, não sei, eu acho que poucas pessoas pregam ela, falam sobre isso. Mas aqui a gente vai ver, aleluia, algo. Eu acho lindo o Evangelho do Senhor, porque quanto mais a gente medita, menos a gente sabe. Porque muitas das vezes a gente acha que conhece e sabe tudo, mas o Senhor está sempre nos surpreendendo dentro da palavra dele. E aqui a gente vai falar sobre posicionamento, aonde essas meninas, essas mulheres estavam lutando por uma herança do seu pai. Naquela época não podiam ter herança filhas, tinha que ter um filho, né? Um primogênito, para que elas pudessem ter alguma coisa referente à herança dos seus pais. E essa palavra é bem clara, porque elas estão lutando por algo que elas não tinham direito. Dentro da palavra do Senhor, era um decreto naquela época, que de uma certa forma ele morria, então as filhas mulheres não tinham direito a nada. E elas foram ousadas no sentido de buscar o que elas queriam. E eu trago essa palavra para a nossa vida hoje. O quanto de nós, cristãos, filhos de Deus,
somos ousados dentro da palavra do Senhor. Muitas das vezes a gente sai daqui eufórica, cheia da graça do Pai, cheia de palavras reveladas de uma forma preenchida, mas quando chega na nossa casa, parece que não aconteceu nada. Parece que foi só uma emoção, né? E a palavra do Senhor aqui, Ele nos mostra que para a gente ter algo, a gente precisa ter mais intensidade. A gente precisa realmente ser ousado na presença do Senhor, para buscar aquilo que nós desejamos, para buscar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Esta noite eu já vi aqui de promessas, já ouvi falar de promessas, a gente já ouviu que a fé ela move montanhas, que se você tem promessas elas vão se cumprir na sua vida, porém você tem que estar preparada para receber essa promessa. E muitas das vezes é muito fácil a gente querer a promessa, mas não querer o processo. Mas é necessário passar pelo processo. E este processo é justamente para deixar a gente, em algumas palavras, como essas mulheres, corajosas, com vontade de realmente conquistar o impossível. Porque para aquelas mulheres era impossível ela ter uma herança do seu pai, tendo em vista que era uma lei. Elas não tinham direito a nada porque ele não tinha um filho homem. E elas foram. E aí o que acontece dentro da palavra que a gente leu aqui? Moisés intercede por elas. Moisés, como nós já sabemos que é um dos pais da fé, foi tão particular com Jesus. Naquela época, nós ainda não tínhamos o Consolador. Naquela época, a gente precisava de um intercessor para falar com o nosso Pai. Hoje não. Hoje a gente não precisa mais desse intercessor. Hoje nós temos ligação direta com Deus, com o Espírito Santo. Se você ajoelhar 20 minutos, 10 minutos, que seja, se você quiser sentir a presença dele, você vai sentir. Você só vai sair daquele lugar da mesma forma se você quiser. Porque com Deus, ninguém sai da mesma forma, a menos que você queira. E essas mulheres, elas foram ousadas ao ponto de que eu quero a herança do meu pai, para que não deixasse o nome dele morrer, para que a continuidade do nome dele naquela terra tivesse, aleluia Jesus, tivesse uma continuação. E aí Moisés foi interceder por ela ao nosso Senhor Jesus, ao nosso Deus, Criador de todas as coisas. E o que aconteceu? O Senhor cedeu. Deus abriu o mandamento que ele fez e deu para ela a herança, que era direito do filho e não da filha. Então, o que eu trago para as nossas vidas hoje? Ainda que na nossa visão seja o fim, não é possível, não consigo, não vai acontecer, ainda que você creia que Deus ele está no controle, que você pode chegar a mover o coração do Senhor, a história pode ser mudada. Só precisa da nossa atitude, só precisa da nossa intervenção. Naquela época elas precisavam, glórias a Deus, elas precisavam de um intercessor. Hoje nós temos o nosso Cristo, nosso intercessor, que intercede por nós, que nós podemos chegar até Ele e falar, confidenciar tudo aquilo que nós queremos e que nós desejamos. E Ele abre os céus para a gente. Porém, Ele só abre o céu, depende da sua consistência, depende do seu posicionamento. Porque muitas das vezes é muito fácil a gente falar assim, eu tenho uma promessa de Deus, não vou morrer sem que a promessa se cumpra. Não podemos esquecer que Moisés morreu e não chegou à terra prometida. Mas não quer dizer que ele não foi obediente ao Senhor, ele foi. Mas para tudo na vida tem
propósito. Então nós podemos sim, às vezes não receber as bênçãos do Senhor, mas depende da nossa conduta, depende do nosso posicionamento. Então, o que o Senhor espera de nós? Se você quer algo, se você tem uma promessa, não fuja do caminho, não desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Continue firme, creia que Ele vai te dar, abra o céu, ore ao Senhor e o céu vai se derramar. Assim como o Senhor, Ele quebrou o decreto aqui, e se nós formos um pouquinho mais para a Bíblia, nós vamos ver que Jesus também quebrou alguns decretos que eram leis, e Ele quebrou, mas para quê? Para abençoar o outro, porque Jesus veio por nós. Então tudo que tiver que fazer por nós, Ele vai fazer. Amém? Então eu vejo que o posicionamento dessas mulheres fizeram a história delas serem mudadas. Elas não tinham direito à herança, mas pela ousadia dela, porque o não ela já tinha. Ela já tinha uma sentença, já tinha um decreto, que elas não iriam receber herança porque não tinham um filho homem. E a palavra do Senhor aqui é clara, né? Ela chegou até a tenda, mesmo o pai dela não sendo, vamos dizer assim, não está envolvido ali naquele povo, ela chegou a aquele povo e teve um particular com o sacerdote. Então, muitas das vezes, nós precisamos também, nós como igreja, chegarmos ao nosso sacerdote, porque às vezes a gente precisa de uma reconciliação, às vezes a gente precisa de um perdão, e o Senhor preparou os nossos sacerdotes para isso também. O Senhor, Ele nos perdoa, mas a palavra do Senhor diz que nós temos que confessar os nossos pecados, e quando nós confessamos, a gente é curado. Amém, amados? E através de um grito delas, não posso perecer, né? Eu conjecturo que eu não posso, elas falando, não vou perecer, porque imagine mulheres numa terra que o homem prevalecia, a mulher não tinha muito valor, e sem herança, acredito que, né, a vida delas não ia ser muito boa, mas elas se ousaram, elas foram ousadas, elas tiveram atitude, porque o não elas já tinham, então elas foram e tentaram sim, e elas conseguiram quebrar um decreto. E assim eu falo para nossas vidas hoje, enquanto nós permanecermos da mesma forma, como foi falado aqui, da mesma forma que nós fomos resgatados por Cristo Jesus, nada muda, nada vai mudar, porque a mudança está aqui, a mudança está no nosso pensamento, a mudança está na nossa atitude. Então eu posso, como a palavra já disse, vinde a mim, aliás, venha a mim como estás, mas não permaneça. Nós precisamos mudar as nossas atitudes, o nosso caráter, a nossa personalidade, para que a gente tenha e prove as maravilhas que o Senhor tem para nós. E como o pastor já estava falando sobre a cruz, hoje a nossa cruz é o que, amados? Olha o peso da nossa cruz hoje. Obedecer. Se posicionar, obedecer. É difícil isso? Porque assim, um filho que obedece ao pai, o que ele tem? Galardão na terra. Entende? Então, a gente não precisa ser morto, a gente não precisa ser espancado como eles foram, porque eles já pagaram aquele preço para que nós estivéssemos aqui hoje. E nós não precisamos fazer isso. Tudo bem que a igreja vai ser perseguida, a gente está vivendo, né, o apocalipse aí mais um tempo. Mas em nome de Jesus, o que eu quero dizer? A nossa vida é hoje, nós estamos no presente. E hoje nós podemos mudar a nossa história, nós podemos mudar aquilo que a gente não aceita, tendo um posicionamento diferenciado. Não aceito, Senhor. Então intervenha sobre a minha vida, intervenha sobre o que eu quero fazer, que seja o teu querer e a tua vontade, para
assim, eu acredito que se o seu desejo estiver alinhado com o desejo de Deus, pode ter certeza que Ele vai te abençoar. Mas não pereça, porque muitas das vezes nós aqui nos colocamos numa situação de perecimento. Não é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Ele tem vida, como a palavra já nos mostra. Ele tem vida e vida em abundância. Então, se Ele tem vida e vida em abundância, se a gente não está vivendo, não é culpa dele. É pelo nosso posicionamento. E lógico, tudo tem um processo. Então, enquanto a gente não passar pelo processo para entender o que Ele quer de nós, a gente vai sempre estar aqui, ajoelhados, buscando, gritando, clamando, para que Ele venha e faça o querer dele em nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo que hoje, infelizmente, né, nós vivemos um evangelho, me desculpe falar, frio. Nós estamos vivendo um evangelho frio. Eu tenho passado em algumas igrejas e muitos de nós, né, muitos dos irmãos, não vivem o que gostaria de viver, porque nós estamos buscando pouco. Quanto mais você busca, mais você tem. Eu vi uma palavra hoje: o azeite ele não parou de descer, as vasilhas é que se acabaram, o azeite continua descendo. Amém, amados? Então, se nós nos colocarmos num posicionamento e buscarmos a presença dele, pode ter certeza que ele vai te encher de uma forma que você nunca sentiu ele. Mas para isso nós precisamos querer, porque é uma escolha nossa. Glória a Deus, aleluia. Então aqui eu vejo que primeiro, o posicionamento para as nossas vidas é que ele vai nos levar ao objetivo que a gente deseja. Quando nós nos colocarmos diante da posição que Deus quer e colocar Ele como aleluia, e colocar sempre, glória a Deus, como centro da nossa vida, nós iremos ter o que desejamos. Provérbios 3:5 fala assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Ou seja, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos, e você andará pelo caminho certo. Ou seja, se tem algo dando errado, é porque a gente não está na posição certa. Se a gente não está conseguindo conquistar aquele objetivo, é porque o Senhor ainda está requerendo mais intimidade conosco. E aí sim, quando a gente estiver pronto, preparado, Ele vem e nos enche e derrama a glória dele, porque Ele quer abençoar os filhos dele sim, porque abençoando você vai abençoar outras pessoas. O seu testemunho vai ser um conforto, um fogo para o outro buscar mais. Então, ou seja, o reino de Deus não é unidade, ele é comunidade. Ele não é só de um. Porque se eu recebo, eu vou ter para dar para você. Se você recebe, consequentemente você vai compartilhar. Amém, amados? E eu acho que o meu tempo já se esgotou. Glória a Deus, aleluia. Então, assim, eu creio que cada ensinamento que o Senhor traz para as nossas vidas, dentro da palavra dele, é uma instrução para que a gente se posicione, para que a gente realmente queira vencer em todos os nossos obstáculos. Porque a palavra do Senhor diz: o mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Então, se nós tivermos bom ânimo para buscá-lo, para deixar ele agir, para ele ser o centro, não tem como dar errado. Não tem. E eu tenho vivido isso. Até comentei rápido, dando um testemunho rápido aqui, que eu tinha falado com meu amigo hoje.
Então eu não fico dando brecha para Satanás, eu não fico falando e entoando o nome dele, eu entoo o nome de Jesus, que é o meu ser, que é o meu lar. E hoje, infelizmente, Satanás queria tirar meu lar. Oh Senhor, me perdoe. Mas assim, se foi obra de Satanás, ele perdeu. Porque eu creio que o Senhor ainda tem um propósito na minha vida. Então assim, muitas das vezes vai vir tribulações, vai vir pedras para que a gente desista. Mas não desista. Continue firme, continue na posição. Busque o Rei em primeiro lugar, né? A palavra nos diz: busque o Rei, buscai o Rei em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, quando você está aqui dando glória, Deus está visitando a sua casa, Deus está visitando o seu marido, Deus está visitando o seu filho, Deus está visitando a sua empresa, seus negócios. Então, só busque Ele de todo o coração e deixa que o resto Ele faz. Se coloque no posicionamento, busque intimidade com Ele. E o resto Ele se faz. Amém, amado? Eu agradeço a oportunidade. E as palmas louvam o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia, né? Palavra. Um pouquinho fora assim dos costumes, né? Grande Deus. Mas olha, Deus abençoe a serva dele. É isso aí, tem que dar o que o Espírito entregar. E estamos na casa do Pai. Glória a O Deus. filho na casa do Pai não é visita, né? Deus Santo. Eu sempre digo isso para os pregadores e pregadoras: você está na casa do Pai. Entrega o que Deus te der. Nós vamos guardar com carinho essa palavra, irmãos. Que um paradigma foi quebrado. E como é que quebrou? Foi muito objetivo a pregadora, a ousadia de alguém. Agora, não tem ousadia de qualquer maneira, elas tinham razão. Olha aí, ela não está ensinando, você faz o que você quer, não. Agora, você tem uma causa justa, vai diante dele. O Senhor. Forte, né, essa palavra. Deus abençoe. Você que está nos assistindo à distância foi também abençoado. Que essa palavra veio, como diz alguém, é quentinha do céu no nosso coração. Amém. E quando Deus fala, a gente tem que dar aquele amém gostoso, né? E agradecer a Deus. Vamos guardar no coração. Tenha ousadia para fazer a vontade de Deus. Amém. Agora elas tinham direito, não é? É que a pregadora disse, ela não tinha nada, não ia ter nada. Dentro do sistema, ela falou: pera um pouquinho. Mas e aí? E nós? Foram lá. É muito gostoso ouvir como Deus trabalha, né? Porque Ele nos ama, Ele tem um escape para nós. Vamos encerrar? Agora eu vou chamar o Tomás e a Bernadette aqui, que eles estão de viagem e nós queremos que o Senhor nos leve. A Giza também, mas vocês estão viajando muito aí. Não tem mais ninguém viajando não, tá fechada a porta de viagem. Tá bom? Tem mais alguém que vai viajar? Não, que bom. Um acidente lá no Goiás, na UTI, e a gente ia direto para a Bahia, e a gente vai sair hoje, a gente ia sair domingo e está indo para Goiás. E esse médico Adriel. chamaram a família para despedir. Tá, sobe aqui no. Então vamos estender as mãos. Pode subir. Sobe de frente para cá. A igreja vai estender as mãos sobre ele, colocar. E agora, para despedir dessa vida, não é? Que o Senhor é poderoso para estender as mãos e mudar esse quadro clínico aí. Amém? Pai Celeste. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, da tua bênção sobre a vida de Deus está te adorando na tua casa, Pai, uma viagem abençoada na tua presença. pela tua palavra, Livra os pelos nossos guardas de todo e mundo. por tudo que o Senhor fez, na presença do Senhor, Aleluia. abundância de alegria e paz. Obrigado, Pai. Agora é isso que nós pedimos. Serve por esse Pai.
exatamente Faz um milagre na está vida dos enfrentando jovens. esse momento difícil da vida. Senhor, nós sabemos que as nossas vidas estão nas tuas mãos. Nossos médicos, os remédios, todo o perfeito desce, vai das luzes e vem na sombra de variação. Tu podes usar o médico, tu podes usar os remédios, mas tu podes entrar também em providência, Pai, para que eles possam, ó Deus, sair dessa situação e poder voltar a ter saúde e caminhar. Abençoa a viagem dos teus servos, cada um no seu destino, cada um com o seu propósito, guarda, protege, que eles cheguem em paz aonde vão e que ali possam ser um instrumento nas tuas mãos daquilo que o Senhor der e tiver para eles, Pai. Assim oramos e entregamos nas tuas mãos o pedido da vida, da saúde deste poço e também a proteção dos teus filhos nesta viagem. Agora, Pai, abençoa os teus filhos que estão nos assistindo à distância, aqueles que vão assistir amanhã esse culto com uma mensagem matutina, abençoa também, Pai. E se algum pedido, se algum enfermo, se algum necessitado, Pai, que precisa de um socorro, de uma ajuda, porque Tu és o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da necessidade. Assim nós rogamos a Tua intervenção, Pai. Agora despede-nos em paz, levando-nos para os nossos mares, debaixo das Tuas mãos poderosas, livrando-nos de todo mal e perigo. Nós oramos assim já agradecido, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga amém. Vai encerrar. Em nome de Jesus.